Olha, nós trouxemos na nossa coluna domingueira de ontem, todos os domingos, 8h30, 9 horas da manhã, a gente está postando a nossa coluna no fanf1.com.br. É uma coluna que ganhou esse nome por ter aí a tradição de sair sempre aos domingos. Obrigado, meu caro Gabriel Jesus. Sempre aos domingos, e a gente traz nela uma avaliação do cenário político. Por exemplo, na coluna de ontem, nós trouxemos informações sobre o quanto ao longo da história as candidaturas ao Senado elas acabam ficando com, digamos assim, em segundo plano nas chapas majoritárias. Mas não é a pré-candidatura, não. Eu estou falando durante a campanha mesmo. Porque vai se intensificando ali o processo eleitoral. O que é que o candidato ao governo ele começa a perceber? O Wendel é o candidato ao governo, o Gabriel é o candidato ao Senado. Aí o Wendel começa a ver que o nome do opositor a Gabriel, do adversário de Gabriel, está crescendo. E ele prefere deixar Gabriel disputar lá sozinho, deixa ele de lado, para evitar o quê? O cara dizer bem assim, ó, eu voto em você, mas não voto em Gabriel, não. E o Wendel vai dizer bem assim, não, eu só quero o seu voto se você votar em Gabriel. Vai dizer assim? Não vai. É a mesma coisa o cara que é candidato a deputado. Olha, eu voto em você, mas não voto no seu candidato a governador. Não, não quero o seu voto, não. Quando isso começa a acontecer, de ter uma outra candidatura do outro lado, que estrategicamente é melhor para o candidato ao governador não lutar contra ela, ou por uma tendência de vitória, ou por acordos políticos mais amplos, nós temos como resultado o fato do candidato ao governo conseguir chegar ao seu objetivo de se eleger, mas não conseguir eleger os seus aliados. Além, claro, que também em alguns momentos é uma questão de nome, né? De nome que está colocado para a disputa. Vejam, em 94, Albano foi candidato ao governo, não elegeu nenhum dos seus dois companheiros de chapa. Naquela eleição venceram Valadares e José Eduardo Dutra. Em 98, Albano foi candidato à reeleição, fez um acordo com Jackson. Jackson perdeu a eleição para Maria do Carmo. Em 2002, Zé Eduardo disputou a eleição para o governo do estado e naquela eleição venceu o pleito João Alves Filho. João Alves só fez um dos seus dois parceiros de chapa, que foi Almeida Lima. Em 2006, Déda é candidato, ao lado de Zé Eduardo. Zé Eduardo não conseguiu vencer Maria do Carmo, que se reelegeu. Em 2010, Déda é candidato à reeleição. Aí, casou, na história de 94 para cá, casou a eleição de Déda com os dois candidatos da chapa dele ao Senado. Mas quem eram esses candidatos? Valadares, com uma história política própria, e Amorim, que venceu a eleição com 100 mil votos a mais que Marcelo Déda. Foi aquela votação que colocou um paletó em Amorim e todos diziam que ele não perderia a eleição de 2014 para o governo do estado. Saiu dali com um paletó comprado para assumir o governo de Sergipe. Ou seja, a campanha de Amorim teve, além da base do grupo que estava disputando a reeleição com Déda, teve também pessoas do outro lado, porque senão ele não tinha conquistado 100 mil votos a mais que o candidato a governador do grupo que ele fazia parte. Então a responsabilidade direta do candidato a governador na eleição de Amorim e de Valadares, ela é relativa. Vem 2014, Jackson se elege para o governo do estado. Naquela eleição, o candidato ao Senado, Rogério Carvalho, perdeu para Maria do Carmo. Aquela eleição que parecia que seria uma distância enorme, ao abrir das urnas, uma distância pequena. Jackson se elege, seu companheiro de chapa não se elege. 2018, chapa de Belivaldo Chagas, Jackson e Rogério. Rogério se elege, Jackson não se elege. E tem o advento Alessandro Vieira. Portanto, quem for candidato ao Senado precisa colocar as barbas de molho e olhar bem o cenário para entender se ele está sendo escolhido de forma coesa pelo agrupamento,
com o agrupamento ali ajudando mesmo, se colocando à disposição, ou se ele está sendo escolhido por uma questão estratégica de arrumação política e mais na frente pode ser abandonado pelos colegas da coligação. Os candidatos ao Senado precisam ter claro isso. E o que eu começo a perceber é que em alguns agrupamentos, muitos terão dificuldades de ter a unidade do grupo. Podem até conquistar a indicação, mas terão dificuldades de ter a unidade do grupo. Você não tem, assim, um nome, com todo esse processo, por exemplo, do agrupamento governista, de definir os seus nomes, você não tem um que não tem agora, nesse momento, consequências ao ser escolhido, que vai ser unanimidade. Não tem. Aquele que for preterido pode não entrar com tanta força assim na campanha daquele que foi escolhido. Vai cuidar da sua campanha. Porque quem não for para os nomes que estão aí colocados, quem não vai para a disputa do Senado, vai para a disputa da Câmara Federal ou vai disputar o seu mandato de deputado estadual, enfim. Vai se preocupar com a sua campanha, não com a campanha majoritária. Aí você vai para a oposição. Quais são os nomes que estão disponíveis, por exemplo, para Rogério Carvalho? Você aponta algum hoje? Dentro do PT, há setores que querem Eliane como candidato, mas aí vai fazer uma chapa puro sangue? Vai ampliar como essa coligação de Rogério nesse momento? Aí você vai para o agrupamento de Alessandro Vieira. Tem 2 pré-candidatos. Tem a Dir Machado e tem a delegada Daniele Garcia. Será que na hora da escolha o preterido não vai fazer alguma cisão ali no grupo? Ou será que nós podemos ter grupos que vão ter mais de um candidato ao Senado? Será que nos bastidores não se está articulando isso em alguns agrupamentos? Há quem diga que sim. Outro fato que nós destacamos na nossa coluna domingueira de ontem foi a situação complicada em que se encontra o deputado Rodrigo Valadares. Porque, veja, Rodrigo está numa pendenga jurídica, né? Como diz o povo, uma pendenga jurídica no PTB, que pode fazer com que ele perca a direção do partido. Todas as vezes que eu recebo uma notícia com essa situação e que checo com o Rodrigo, ele me diz que não, que juridicamente está garantido, que o agrupamento que ele faz parte tem tido reiteradas vitórias e que ele não vai perder o comando do partido. Mas essa insegurança de notícias que circulam está gerando instabilidade para ele formar a chapa. Porque, veja, como é que eu vou garantir para Gabriel e para o Wendel, que querem disputar o mandato, que eu vou realmente ficar com o partido sob o meu comando, que vou ter acesso ao fundo eleitoral, se a todo momento vem uma notícia de que a justiça tirou do comando do grupo dele a direção do partido? Quem é que vai acreditar nessa situação? E aí, o que é que está acontecendo? Ele tinha uma pré-candidatura a deputado federal. Há quem diga que essa pré-candidatura já está numa situação muito complicada. Fora essa realidade, ele é oposição a Belivaldo, crítico feroz da esquerda e é dissidente de Alessandro Vieira. Para onde vai Rodrigo na campanha? Vai ter que quebrar um dos discursos. Vai quebrar o discurso contra Alessandro e vai ser candidato em algum partido ligado a Alessandro Vieira. A turma lá quer ele lá. Vai quebrar o discurso contra a esquerda e vai ser candidato na chapa de Rogério, que, aliás, é preciso lembrar, para chegar ao primeiro mandato de deputado estadual, ele teve a ajuda de Rogério e do partido do PT. Ou vai quebrar o discurso contra Belivaldo e vai ser candidato em algum partido da chapa de Belivaldo. Para sobreviver, Rodrigo terá que escolher entre esses 3 caminhos ou resolver definitivamente o problema jurídico do PTB e ter a segurança de montar a sua própria chapa. É o melhor dos mundos para ele. O PTB não precisa se coligar para lançar uma chapa forte para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa, mas precisa ter a segurança jurídica para conseguir fazer isso. Por fim, uma notícia e uma informação que chamou a atenção e que a gente trouxe com exclusividade dos bastidores da política. Laércio esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no último sábado. Ele foi a Alagoas e teve um encontro no sábado com Arthur Lira. Na pauta, o fortalecimento do Progressistas vistas as eleições deste ano.
Arthur Lira reiterou a importância da eleição majoritária de Laércio Oliveira. Falando no nome de Laércio Oliveira, tem uma novidade que vai surgir aí nos próximos dias. E nós vamos trazer esta novidade aqui no Jornal da Fã. Está cada vez mais claro que Laércio não pretende dar marcha ré na sua intenção de ter uma candidatura majoritária. É por isso que há poucos instantes eu falei que tem agrupamentos que, para se resolver questões internas, podem ter mais de um nome disputando o Senado. E não me parece que Laércio está disposto a perder esta oportunidade, porque a direção nacional do PP ou do Progressistas quer Laércio candidato ao Senado em Sergipe. No agrupamento governista, ele disputa com André Moura, com Jackson Barreto, a indicação do grupo para a disputa desta vaga. Vamos aguardar, porque novidades virão por aí.